São Paulo. você, presidente da Funarte, durante 8 anos, vendo o mundo, conhecendo as coisas que acontecem no mundo, vendo a tragédia mundial, você está com a cultura nas mãos, claro que a burocracia te aborrecendo o tempo todo, como é que você não criou um teatro nacional enquanto você estava lá? Impossível. A Bárbara Leodora conseguiu. A Bárbara Leodora, na Funarte, fez um teatro nacional, depois acabou. Exatamente. Impossível. Porque hoje, quem manda no governo são os tecnocratas do Ministério do Planejamento e na área de administração pública. Mas se tiver no orçamento o dinheiro para uma... Você não pode criar nenhum órgão no governo federal que não seja dentro do arcabouço proposto por esses ministérios tecnocráticos. Então, Mas você chegou a ter essa ideia e falar com esses tecnocratas? Eu conversei com o Verfoc, era muito simpático. Não você tem um teatro do Estado, entende? Mas, primeiro, centralizar toda a administração no Ministério em Brasília. Eu xinguei muito o Verfoc, viu? E criar uma rede nacional de teatros nos estados e uma estrutura de difusão nacional para as artes cênicas, não só para teatro, mas para dança. O que aconteceu? Né? Nada. Nada. Nós chegamos a fazer uma experiência de circular ópera no Brasil, porque é um absurdo, por exemplo, Salvador tem uma produção de ópera, produz coisas maravilhosas, faz 3 restas, acaba. Manaus tem um festival de ópera, faz 3 restas, acaba. Aí Belém faz 3 restas, acaba. O Rio de Janeiro. Não se vê. Então, se tivesse uma estrutura, é para isso que tem que ter a política federal. O governo federal não tem que dar a vestimenta do coral de Pirapora. Isso é coisa do prefeito. Né? Não sei, mas quando eu estava... O coro de Pirapora vai circular. Eu trabalhei na Secretaria de Cultura quando um senhor poeta chamado Mário Chami era secretário. Ele me deu pró-ópera na mão. Eu fiz 4 óperas no ano. Depois eu saí e acabou. Então, mas se o secretário de Cultura comanda isso, dá certo, não dá? Não, para mim criar um teatro nacional, eu teria que fazer toda uma reestruturação da própria Funarte ou de qualquer órgão do Ministério, teria que passar pelo Congresso Nacional, né, antes de essa lei que seria enviada pelo Executivo ou apresentada por um político. Não quero mais ouvir. Então, o que é que você tem lido, pelo menos? Diga, o que é que você tem lido? Hein? Atualmente, eu só tenho lido coisas orientais, que eu estou fazendo as 1001 Noites, então eu só quero saber de Alá, Você tem alguma grande frustração? Não, nenhuma. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que eu sou acriano. Não é nenhum desdouro ser acriano, mas eu sou amazonense, é bem diferente. Digamos que você não tivesse tido na sua vida um momento de liberdade para falar determinadas coisas que você gostaria de falar. Aqui, como esse programa não é visto por ninguém, você pode falar, olhando para aquela câmera, diz tudo que de repente você queria falar e não conseguiu. Fala para eles. Bom, essas perguntas de o que é que você gostaria de falar, eu acho que eu falei sempre o que eu bem entendia. Nunca ninguém, mesmo durante a ditadura, escritor foi para a cadeia por motivos políticos e não literários. O Brasil nunca impediu ninguém de falar, na verdade. Se você não falou, quem não falou porque foi impedido, foi porque não quis. Talvez a vontade, eu nunca disse, é que muita gente que diz que não disse porque foi obrigada a não dizer, na verdade não teve coragem de dizer. Tá bom, dá um abraço aqui, que a única coisa falsa que tem esse programa é o abraço, tá? O anarquista que há em mim se junta com o ingênuo que há em você e propõe: vamos fazer uma república utópica. O princípio da realidade passa com a sirene aberta, para e nos autua em flagrante.